Olá, olá, tudo bem? Então, hoje o motivo desse vídeo é trazer uma aula a respeito de um tema que com certeza já bateu na porta de qualquer pessoa que tenha um estúdio de Pilates ou uma empresa, seja ela qual for. E o tema de hoje é precificação. Como que você faz para saber se os preços que você tem praticado, se os planos que você tem disponibilizado, eles estão realmente de acordo com o seu negócio? A aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes. Em primeiro lugar, nós vamos falar a respeito das definições de como funciona um processo de precificação, de quais as implicações de todos os dados que envolvem essa métrica e como definir isso, como você saber quais dados serão utilizados na hora de definir o seu preço. E a segunda parte da aula é uma vivência prática, onde nós vamos mostrar a ferramenta de precificação, que é uma ferramenta que eu desenvolvi, que cruza todos os dados possíveis específicos para um estúdio de Pilates, onde você, inserindo as suas informações, o próprio sistema ele prediz quais são os planos ideais, qual é o seu preço ideal, os planos mais adequados para a sua realidade que você deve praticar para manter o seu negócio saudável com uma precificação correta. Então, vamos adiante que o conteúdo de hoje é muito bom. Então, precificação, como você sabe, como nós sabemos se estamos realizando as cobranças, os planos da maneira correta? Em primeiro lugar, né, o que é precificação? A precificação nós definimos como sendo um processo, né, um processo de definição dos preços dos produtos e serviços. Então, não é simplesmente você ir lá e inventar um plano e colocar um preço. Existe um processo, um sistema, existe todo um método para desenvolver, para encontrar qual é o preço ideal de cada plano. Então, a precificação de produtos e serviços é um dos maiores desafios do empreendedorismo. Isso no blog Conta Azul é uma frase que você encontra, que eles definem isso, eles deixam bem claro que o processo de precificação é um dos maiores desafios em qualquer ramo de empreendedorismo. Isso já fica como um ponto de exclamação aí para a gente dar bastante atenção a respeito desse assunto. E a questão é, por que a precificação é importante? Por que ela é tão relevante assim? Ela nada mais do que permite a análise de viabilidade do teu negócio e também garante a saúde financeira da tua empresa. Então, essas duas coisas a precificação pode fazer por nós. Então, ela permite a análise de viabilidade, seja no momento de abrir um estúdio novo, uma segunda unidade, de expandir o seu negócio. Então, tendo ali as métricas, os dados, as informações corretas, e nós conseguimos analisar a viabilidade desse processo, dessa nova etapa, dessa nova fase, enfim, e também a precificação realizada da maneira correta, ela permite que o seu negócio ele tenha uma saúde financeira adequada, né? As finanças, que são um pilar muito importante de qualquer empresa. Então, a verdade é o seguinte, eu atuo dentro do ramo de Pilates com um estúdio próprio já desde o ano de 2010. Então, a gente está em 2021, são 11 anos aí de caminhada, quase 12 anos de caminhada com um estúdio próprio. Tenho muitos colegas que têm estúdio próprio, já formei centenas de profissionais, dessas centenas de profissionais, dezenas têm seu próprio estúdio. Nós conversamos a respeito de empreendedorismo, de assuntos relacionados à gestão específica e como que a maioria das pessoas fazem o processo de precificação. Simplesmente se baseiam numa pesquisa de mercado. Inclusive, isso eu escutei no meu primeiro curso de formação lá no ano de 2009, onde a precificação era feita dessa forma. Você faz uma pesquisa de mercado na sua região, leva em consideração apenas a concorrência e a partir disso você coloca um preço um pouquinho mais baixo ou um pouquinho mais alto, mas sempre ali perto da concorrência. Então, qual que é a implicação disso? É uma metodologia que, apesar de ser muito praticada, ela é muito generalista. Ela induz você ao erro, porque a tua realidade é diferente da realidade da concorrência. Essa é um método muito, como o nome já diz aqui, generalista. Ele é muito geral, muito amplo, muito aberto. Ele não é específico para o teu caso, para o teu estúdio. Então, só para você ter uma noção,
você que está me assistindo aqui agora, enquanto eu estava fazendo as pesquisas e lendo sobre esse assunto, eu encontrei um livro, um e-book do Sebrae, com o título Como Elaborar o Preço de Venda. Acho que minha imagem aqui está na frente do slide, mas não tem problema. Então, é um livro, um e-book sobre precificação, e ele tem somente 127 páginas. Então, como que o Sebrae, que é uma referência nacional em empreendedorismo e microempresas, né? Como que o Sebrae ele produz um material de 127 páginas falando a respeito de um assunto, a respeito de como, dos métodos, de como você elaborar o preço de venda, o preço dos seus serviços. São 127 páginas. Como que a gente pode ter uma atitude assim tão básica, tão generalista? Não é um assunto tão simples assim. Então nós precisamos de método, nós precisamos ter seriedade, profissionalismo a respeito dessa parte do nosso negócio, né? Da definição dos preços. Não combina, né? Ter um assunto cujo Sebrae aborda num livro de 127 páginas, tratado de uma forma tão generalista. Então nós vamos seguir pensando em qual seria a forma correta de fazer. Eu já falei a forma errada, a forma que a maioria das pessoas faz, talvez até você mesmo faça dessa forma, a estratégia de precificação dos seus planos, do seu estúdio, mas qual que é a forma correta? Então nós precisamos cruzar dados, os dados corretos e traduzir esses dados ao consumidor através do preço. Então a maneira correta de definir o seu preço é essa, cruzando os dados corretos e traduzindo esses dados ao consumidor através do preço. Mas parece que eu falei grego aqui, né? O que eu quero dizer com isso, né? Porque isso abre para outras perguntas, né? Quais dados eu preciso saber? Quais dados, quais informações eu tenho que ter nas mãos para poder definir o meu preço, definir o valor correto para praticar no meu espaço, no meu estúdio? E mais do que isso, né? Como que eu vou cruzar esses dados? Quais fórmulas utilizar? Né? Como que isso funciona? Então, em primeiro lugar, dados que nós levamos em consideração: os custos fixos. Então, quanto o seu negócio custa simplesmente para existir, para estar aberto? O seu estúdio de Pilates, quanto ele custa? Você tem isso na ponta da língua? O aluguel, o condomínio, água, luz, telefone, internet, contador, tarifa bancária, é um custo fixo. Né? Sistema, se você utiliza um sistema, como eu utilizo, é uma tarifa também que a gente é fixa, é uma taxa fixa, é um custo fixo, né? Alarme monitorado, enfim, todos esses custos que envolvem simplesmente a permanência do seu estabelecimento aberto. Esse é o primeiro dado que nós temos que ter em mãos. Segundo dado, custos operacionais. Por quê? Você não quer simplesmente estar aberto, você quer funcionar. Né? E para funcionar existe também um custo. Né? Então, quanto custa para o seu negócio funcionar? Então, qual a comissão de atendimentos que você pratica? Qual que é a sua retirada mensal? Qual que é o custo hora do teu espaço? Você sabe quanto custa por hora para o teu estabelecimento estar aberto com alunos ativos ou sem alunos ativos? As tarifas de cartão, né? Outras comissões que você possa ter no seu espaço. Enfim, todos os custos que envolvem a sua operação em si. Capacidade máxima é outro detalhe que nós precisamos ter em mente na hora de definir o seu preço. Então, quanto você pode atender no máximo? Qual que é a capacidade máxima? Nós temos um vídeo, eu até vou deixar no card aqui, um vídeo a respeito de como você saber qual é a capacidade máxima real do teu estúdio, qual a forma correta de definir isso. Então, quais os horários disponíveis você tem? Né? Quantos clientes você atende por horário? Todas essas são informações a respeito da sua capacidade máxima. Ponto de equilíbrio, né? Quanto você precisa atender para ficar no 0 a 0, para você não ter nem prejuízo e nem lucro, né? E quanto isso vai ocupar da tua capacidade máxima? Às vezes você achou um espaço lindo, maravilhoso, mas ele é um espaço pequeno, reduzido, né? O valor cobrado na região ele não é tão alto assim, então você vê que para chegar no ponto de equilíbrio você tem que ocupar 50% da tua capacidade máxima. Isso acaba se tornando inviável, porque você tem pouca elasticidade para crescer, né? Você tem pouca margem de crescimento real.
para alcançar. E o quinto ponto, qual que é a margem de lucro esperada? Então, também é conhecido como markup, né? Qual que é o lucro que você vai ter depois de tirar todo o custo? Então, quanto de lucro você pensa em ter? Qual que é o ideal? Eu quero ter 50% de lucro, 80%, 60%, seja qual for. Existem algumas regrinhas básicas para definição de planos curtos ou longos que envolvem essa margem de lucro esperada, mas é importante ter isso em mente para você saber exatamente aonde está caminhando. Eu gosto de uma frase que é: tudo que você consegue medir, você também consegue controlar. Então é importantíssimo você ter esses dados em mente, você ter esses dados em mão de forma simples, rápida e eficaz. Você ter na ponta da língua os dados relacionados ao seu negócio, à sua operação. E por último, aí sim, o mercado local. Então é importante também, mas não é o único fator. Então o mercado local. Então eu posso ser competitivo mantendo a minha estrutura de custos atual. Qual que é a média de valores praticados para o serviço que eu presto na minha região? Então são informações que nós vamos adquirir através de uma pesquisa de mercado e são importantes para somar na fórmula da precificação. Então, todos esses pelo menos esses seis dados aqui são importantes para serem cruzados. E então, a partir disso, nós definimos qual é o nosso preço ideal. Então, o preço ideal ele acontece a partir do cruzamento dos dados de margem de lucro estimada, dos seus custos fixos, da sua capacidade máxima, do seu ponto de equilíbrio, do mercado local e dos custos operacionais. Aí sim, nós podemos dizer que a nossa precificação está sendo realizada da maneira correta, saudável, com critérios, com técnica. E agora a questão a pergunta de $1 milhão. Como cruzar todos esses dados e chegar no meu preço ideal? Essa aqui é a questão, né? Quais fórmulas utilizar? Né? Como que eu vou cruzar? Como que eu vou relacionar todas essas informações? De que maneira eu vou fazer isso para chegar no meu preço ideal? Então, a verdade é que existem muitas fórmulas. Existem fórmulas que levam em consideração o seu custo fixo por hora, fórmulas que levam em consideração o custo unitário do produto, ou no caso do serviço, né? O custo por aquisição de cliente, o custo do cliente. Existem fórmulas que levam em consideração o seu preço de venda final, né? Fórmulas para você ter isso em mente, fórmulas que levam em consideração o tempo necessário para você prestar o serviço. Enfim, são uma infinidade de fórmulas. Eu fiz questão de trazer apenas algumas dessas fórmulas para deixar muito claro que a precificação não é algo tão simplista assim. E a questão que eu quero apresentar nesse vídeo, que é algo inovador, fantástico, que nós criamos pensando em suprir essa necessidade, é a ferramenta de precificação. Então nós temos uma ferramenta que foi desenvolvida por mim. A partir de bastante estudo, de bastante análise, de muita leitura, nós conseguimos chegar em uma ferramenta que cruza informações como o mercado local, sua capacidade máxima, os seus custos fixos, os seus custos operacionais, a sua margem de lucro estimada, tudo isso ela cruza e te oferece uma sugestão de planos e ainda mostra se os planos que você tem praticado estão ou não sendo saudáveis para sua empresa. Então agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula de hoje, onde eu vou apresentar para você essa ferramenta e te ensinar como utilizar e como esse cruzamento de dados funciona. Então, agora que nós já entendemos como funciona um processo de precificação, quais os dados importantes precisamos ter em mente na hora de determinar o preço, de determinar os novos planos que nós iremos praticar em nosso estúdio, eu vou apresentar para vocês a nossa ferramenta que a gente utiliza nesse processo de definição, que ajuda muito no cruzamento de todos os dados importantes e ainda sugere para você quais os planos devem ser praticados para que o seu negócio seja financeiramente viável e saudável. Então vamos lá. Assim que você abre a ferramenta de precificação, você tem um tutorial. Esse tutorial serve realmente para mostrar o funcionamento da ferramenta. Então a gente tem aqui o início
explicando algumas regras gerais. Apenas as células amarelas devem ser preenchidas, então essa regra se aplica a toda a presente planilha. Como nós vamos tratar de dados relacionados à sua realidade, né, ao meu estúdio, ao teu estúdio, então, enfim. No menu da esquerda, nós temos aqui um passo a passo, tá, para que você entenda do que se trata cada célula relacionada aqui a todas as definições de cada item que vai ser preenchido, qual a importância de cada item, qual o objetivo de cada fase desse passo a passo, ok? Eu vou passar um pouco rápido para a gente já ir para a prática e eu poder explicar para vocês aí e de uma forma mais didática e ganhar um pouquinho de tempo. Quem tiver dúvida e na hora de utilizar essa ferramenta, esse passo a passo está bem descrito, está bem detalhado, então vai ser de bem fácil compreensão. Veja como ele é completo, né? Então são 7 passos que a gente vai entender aqui o que significa cada item de cada dado que nós vamos coletar, dados relacionados ao teu negócio, dados relacionados à sua realidade, que são fundamentais, que são muito importantes. Então, a primeira coisa que nós fazemos é, aqui no menu da esquerda, iniciar o raio-x. Então, nós começamos o raio-x do seu negócio. Então, aqui nós temos 4 pontos de preenchimento relacionados aos custos fixos, à sua capacidade máxima, aos custos operacionais e ao ponto de equilíbrio. Lembram da primeira parte da aula que a gente falou um pouco sobre cada um dessas informações? Então a gente vai preenchendo as células que estão em amarelo, conforme a descrição lá na primeira página de início. Então aqui você vai preencher lá o valor do aluguel. Vamos supor que o seu aluguel seja 2.000, o condomínio R$ 500, de telefone você tem um plano que custa em média 150, internet geralmente vai junto com o telefone, coloca lá mais 50 que dá um plano de 200, luz, aqui no estúdio a gente gasta em torno de 80, 90 reais de luz, vamos arredondar para cima sempre, água, não foge muito disso também, tarifa bancária, que é o custo da manutenção da sua conta. Lembrando, gente, muito importante separar a conta do estúdio da conta pessoal, tá? Então tenham uma conta bancária da tua empresa, do teu espaço, do teu negócio, separado das tuas despesas de pessoa física, tá? Então quando a gente tem um estúdio, quando a gente tem uma pequena empresa, nós somos na verdade duas pessoas. Eu sempre me vi dessa maneira, né, por um bom período, desde quando eu comecei com o estúdio. Então existe o Nando Garbelotti, pessoa física, né, o profissional e a empresa. Então é bem importante separar essas duas personalidades ali na hora de organizar as finanças. Contador, que é um custo também fixo mensal. Aluguel de maquininha, a gente tem algumas opções no mercado, tem um vídeo falando sobre isso também, que tem algumas opções que não custam, que não cobram aluguel. Para quem tem estúdio de rua e opta por um alarme monitorado, enfim, a gente está colocando aqui todos os custos fixos, certo? Relacionados à operação do seu negócio. Eu tenho um estúdio que trabalha eu e meu sócio, eu e minha sócia, ou eu não tenho sócio, sou sozinho, né? Eu faço todas as funções ali, como é a realidade de muitas pessoas. Então a gente não tem funcionário, ok? Funcionários fixos, como atendentes, né? As pessoas que são auxiliar administrativo, né? Profissionais de limpeza, enfim. Então fechamos a parte dos custos fixos. Agora nós vamos definir a capacidade máxima. Quantos clientes por horário você atende? Então, as pessoas que trabalham com um kit de aparelhos lá em rodízio atendem até 3 alunos por horário, por exemplo. Isso é muito praticado aqui em Curitiba e conversando com outros profissionais de várias cidades, eu vejo que isso acaba sendo a realidade da maioria das pessoas, dos profissionais que têm estúdio próprio. Horários disponíveis. Então, basicamente, as pessoas atuam das 7 da manhã às 9 da noite. Aqui na Mobilize a gente abre às 6 da manhã, então tem uma hora de almoço, são 14 horas por dia. Para quem começa das 7 vai até às 9, né, sendo o último horário com início às 8.
são 13 horas por dia. Então são 13 horários disponíveis, né, de segunda a sexta-feira, 5 dias trabalhados na semana, ok? Frequência média, ele já está ali pré-selecionado 2.3, tá? Tem um vídeo aqui no canal também falando só sobre definição de capacidade máxima. Por que 2.3? Porque diz respeito à frequência média dos teus praticantes, dos seus alunos. Aqui a gente percebe, na realidade de muitas pessoas também, a maioria dos alunos fazem 2 vezes por semana. Então, temos aquelas pessoas que optam por 3 vezes, então nós não podemos deixar eles totalmente de lado. Então, por isso nós colocamos ali 2,3, porque a maior parte dos alunos praticam 2 vezes por semana. Se no teu estabelecimento a maior parte dos alunos pratica 3 vezes por semana, você só muda o valor depois dessa vírgula. Em vez de 2,3, coloca 2,7, por exemplo, que já vai dar uma diferença na capacidade máxima ali do teu espaço, ok? Então vamos lá, 2.3, ok. Beleza, sua capacidade máxima hoje é de 85 clientes. Se nós mudássemos então para uma vez por semana seria 195, para duas 98 clientes, para 2.3 85 clientes. Ah, mas eu atendo, a maior parte dos meus alunos é 3 vezes por semana. Vai cair um pouco, porque é um aluno que vai ocupar mais vagas dos seus horários. Basicamente é esse o cálculo que a ferramenta entende. Tá? Na sequência, custos operacionais. Só voltando aqui, ó, um detalhe importante na capacidade máxima. São 85 clientes. As horas totais por mês são 780 horas totais trabalhadas. O custo por hora do seu estabelecimento estar aberto até aqui é de R$ 12,46 e o custo hora cliente é R$ 4,15. Então, na medida que os alunos eles ocupam o espaço da sua agenda, né, o valor da tua agenda, o custo da tua agenda, de uma vaga na tua agenda é R$ 4,15, o custo por cliente. Sem considerar comissão, sem considerar os custos operacionais que nós vamos ver agora. Então, se você é optante pelo simples, vai levar lá 6% de valor de imposto. Comissão, eu tenho um professor que trabalha comigo e a gente divide a quantidade de alunos, que eu sei que é a realidade de muitos. Então, qual que é a comissão? Os estúdios pagam geralmente algo entre 35% a 40%. Então, vamos colocar lá 40%. Tem a taxa da maquininha, que é em torno de 2,5%. Então, são as tarifas, né, os custos operacionais relacionados ao teu negócio. Ah, olha só que bacana isso, essa opção de atendimentos pessoais. Aqui você coloca quanto por cento dos alunos do estúdio você, como responsável, proprietário e também operador do negócio, você atende. Então, se é essa a realidade que trabalha você mais uma pessoa e vocês dividem os alunos, a gente coloca aqui em média 50%, porque você vai assumir a metade da agenda e o outro instrutor a outra metade da agenda, certo? E então nós vamos aqui para a definição de ponto de equilíbrio e a partir do preenchimento dessas duas células, tudo vai se encaixar. Então, o ticket médio de um estúdio de Pilates gira em torno de 200 a 250 reais para 2 vezes por semana. Vamos colocar dessa maneira. Então você, claro, cada região é uma, cada estado é um, cada cidade é uma. Então você vai fazer uma pesquisa de mercado na sua região para que você entenda melhor quais são os valores que estão sendo praticados. A partir disso você tem a métrica ali do ticket médio local, certo? A gente vai colocar aqui 250 a critério de exemplo. Então você, a partir dessa coleta de dados, dessa pesquisa de mercado, você vai chegar nesse valor e com isso agora você vai conseguir ter a noção de quantos clientes você precisa para atingir o seu ponto de equilíbrio, tá? Para você ficar no 0 a 0. Então, nós vamos buscar um número aonde o resultado real da empresa
seja o mais próximo possível de zero, ok? Sempre vai dar um pouquinho de diferença, porque os valores não são tão redondos assim no dia a dia, na prática não é assim que funciona. Então a gente vai buscar a quantidade para ser o mais preciso possível, o número de clientes que geram o resultado real da empresa mais próximo de zero. Então vamos lá, 250 para 10 dá 2.500, vamos chutar 18, tá 922 negativo ainda. Então vamos lá para 24, 150 negativo, 25, 21 negativo, 26, 107 positivo. Então, o mais próximo do zero seriam 25 alunos, 25 clientes, certo? O que é esse lucro PF mais PJ? Como você preencheu aqui que 50% dos alunos são referentes ao teu atendimento pessoal e a comissão escolhida para a instrutora de 40%, então aqui a própria ferramenta faz essa separação de proprietário e instrutor. Okay? Então aqui o seu lucro como instrutor, como corpo técnico do teu estúdio, seria de R$ 1.250. Tá? O resultado real da empresa foi menos R$ 21,25, logo o seu lucro, né, da pessoa física mais da pessoa jurídica foi esse 1.250 menos o 21,25. Tá? Se a gente aumentar, o bacana é que essa parte aqui do raio-x permite você fazer projeções, né, definir metas. Então, poxa, eu cheguei aqui, eu estou no meu ponto de equilíbrio, eu quero chegar a 50 alunos. Qual que vai ser a minha realidade quando eu tiver 50 alunos? A tua realidade vai ser essa, você vai ter 2.500 como lucro de instrutor, mais esse 3.197,50 que foi um lucro real da empresa, tá? Já descontando os custos fixos e os custos operacionais, ok? Claro, gente, que todos os meses nós temos manutenção, uma pintura que tem que ser feita, materiais de papelaria, esses custos menores que são frequentes, que acontecem, são recorrentes, mas não entra aqui nesse momento no cálculo da precificação, ok? Mas, a ideia aqui era mostrar o funcionamento e as funcionalidades dessa ferramenta que não define apenas o preço, mas também traz um raio-x do seu negócio, te permitindo até realizar projeções. Então, se a tua capacidade máxima lá é 85 clientes, então você consegue prever a sua realidade o mais exato, mais precisa possível com a capacidade do seu estúdio operando em 100%. Então aqui o seu lucro de pessoa física mais jurídica seria 11.953, por exemplo. Então vamos voltando lá para o nosso 25. Olha só, outra informação importante que a ferramenta te oferece é o percentual da capacidade máxima. Então, para você atingir o ponto de equilíbrio, você tem que estar operando a 29%, nessa situação aqui, a 29% do teu máximo. Sendo assim, você tem 70% para crescer. Lembrando que é muito difícil você preencher todos os horários do estúdio, principalmente os horários de baixo, né? Então, é possível? É possível, mas é bem difícil. Então lembre que esse percentual da capacidade máxima, quanto menor, melhor, tá? Na hora de definir o seu ponto de equilíbrio. Então, quanto menor for o seu percentual da capacidade máxima, melhor. A ideia, o ideal é que aqui não passasse de 20%. Então, para isso, você teria que mexer na tua estrutura de custos. Quem sabe, reduzir um aluguel, um valor de aluguel, né, renegociar o aluguel, tentar cortar uma parte do custo. Vou tirar, não tenho alarme monitorado, então meu espaço é dentro de um conjunto comercial. São alguns exemplos aqui, ó. Então esse 25 já cai para, vamos ver, 20 será? Já cai para 20. Então só você renegociando o aluguel, por exemplo, e não precisando ter o alarme monitorado, então a capacidade máxima de 29 caiu para 24% aqui na nossa ferramenta, ok? A partir do preenchimento dessas informações, nós temos os dados necessários para a definição dos planos, e essa parte aqui que é muito bacana, gente. Isso
Isso aqui ficou muito legal. Aqui a própria ferramenta já vem com preenchimento da margem de lucro desejada. É algo que não é exorbitante, mas que te dá um norte, tá? A margem de lucro já tirando os custos. Então, de 4 tipos de planos diferentes: planos premium, planos ouro, prata e bronze, que nós chamamos de os planos mais longos ou mais curtos. Premium, nós colocamos 80% porque naturalmente ele é um plano que ele precisa ser mais caro. Você não vai contar com o aluno ali, mediante contrato, um período longo. Então, essa previsibilidade ela é importante no estúdio de Pilates. Por isso, é o que a gente chama de um plano é, mais caro. Ele precisa ser mais caro. Tá? Então, nós mantemos ali 80%. O prêmio ouro, prata e bronze é apenas nomenclatura, ok? Não quer dizer que seja um melhor do que o outro. A gente está pensando aqui no mesmo serviço, tá? Prêmio não quer dizer que seja só um aluno por horário, nada disso. A gente só está fazendo a leitura dos dados que foram preenchidos até o momento. E aqui, então, você vai ter mais um preenchimento. Você vai clicar aqui em perfil atual, tá? E vai preencher essa tabela aqui, essa coluna, ela vai vir em branco, não vai vir preenchida. Aqui já tem uma sugestão aqui dos planos que a gente colocou, tá? De plano mensal, trimestral, semestral e anual, que se referem ao plano Premium, Ouro, Prata e Bronze. Essa coluna que vai ser preenchida no perfil atual diz respeito ao plano que você pratica hoje. Então, eu não tenho plano semestral e nem anual, então você não vai preencher isso. Eu só trabalho com mensal e trimestre, ou então só com mensal. Não tem problema, você não precisa preencher isso. E agora, gente, o pulo do gato aqui, né, o que é a essência, o que faz essa ferramenta ser sensacional é o perfil sugerido. Ela já antecipa as tuas situações e sugere, a partir dos dados preenchidos, o próprio sistema ele oferece uma sugestão de planos para você praticar. E também ela oferece, ó, vamos ocultar aqui o preenchimento do teu perfil atual, deixa só o sugerido para ficar mais fácil a visualização. Então, o perfil sugerido ele já te dá uma ideia de planos, tá? De valores que devem ser cobrados, respeitando toda a tua estrutura de custos. Então, é fantástico. E aqui em vermelho nós percebemos os planos que estão, que você tem trabalhado, que estão fora do que a ferramenta sugere. Então, aqui, uma vez por semana, nessa situação, todos os planos do seu estúdio atual ali, os planos que são praticados hoje, né, eles estão fora do que é recomendado, né? No plano de 2 vezes por semana mensal, você tem atuado de uma forma saudável aqui, segundo o sistema. No plano mensal de 3 vezes por semana e no trimestre, também está ok, está dentro, nesse valor de 425 e 395. Nos outros, aqui como você não preencheu nada, aqui a gente pode preencher. Só para te dar um exemplo aí, ó, 245, 225, semestre 3 vezes por semana, vamos pensar em 3 meses. 365 e 345. Então aqui fica bem completinho. Então aqui nessa situação, olha só, os teus planos mensal e trimestral de uma vez por semana estão fora, precisam ser reajustados. E o de 2 vezes por semana trimestral, ele também precisa de uma atenção, ainda que seja menor, né? Nesse exemplo aqui, o trimestre é 265, o sistema sugere 269, então pouca diferença, ok? E é isso que ele mostra. Se você não tem nem ideia de como implantar, né, um plano mais longo no seu espaço, do que seria o ideal, a própria ferramenta te sugere de acordo com a tua estrutura de custos. Então, não tem forma mais precisa, mais real e transparente de trabalhar em matéria de precificação. Ah, mas se eu colocar aqui no meu plano mensal, por exemplo, eu quero ter 100% de lucro em cima dos meus custos. Então, daí ele já vai mudar automaticamente todos os resultados. Ah, eu quero um plano ouro onde eu tenha 80% de lucro em cima dos custos, 70% nos planos semestrais e 55% no plano anual. Então aqui pode ver que ele já mudou
a realidade aqui. Então, nesse caso, né, como foi mudado a margem de lucro desejada, então, como foi aumentada a margem de lucro desejada, você viu que o valor, os valores praticados, eles já ficam praticamente todos fora do que o sistema sugere, ok? Então vamos voltar lá, 80, 65, 70, 55. Aí, ok? E outras informações aqui que são muito importantes, você tem de uma forma muito detalhada todos os dados de custo do seu negócio. Ok? Então, o valor das comissões por sessão, se o teu valor, se você paga comissão percentual por sessão, no plano definido ali, o valor de cada comissão vai ser esse. As comissões totais em um plano assim, né, o custo fixo por mês, o custo operacional. Então, aqui esse custo fixo por mês é considerado por cliente. Então, o custo total do plano trimestral de 2 vezes por semana, por exemplo, vai ser R$ 157. Então, é importante a gente ter essas métricas, ter esses dados em mão, porque quando a gente fecha um plano novo, você não pensar que aquilo é mais tanto de lucro que vai vir para o meu espaço. Aqui a gente consegue ter uma noção do porquê ser muito criterioso na hora que o nosso cliente ele pede desconto. Então a gente sabe aqui, a partir dessa ferramenta, qual que é o custo para você conseguir oferecer isso para o teu cliente. Né? E além de toda a estrutura de custos, a ferramenta também apresenta todos os dados de lucro. Então, o lucro final, a margem que você tem operando nessas situações, a quantidade de clientes para o ponto de equilíbrio, optantes por cada plano, o percentual da capacidade máxima de cada plano, aqui a capacidade máxima se todos os seus alunos fossem optantes por um determinado plano, e o potencial máximo do teu estúdio em cada situação. Então a gente sabe que o potencial máximo ele vai acabar girando em torno de 2 vezes por semana. Aqui ele fala de lucro líquido, ok, gente? Então nós sabemos que gira em torno de 2 vezes porque a maioria dos praticantes de Pilates opta por planos de 2 vezes por semana. Então aqui, gente, nós finalizamos todas as funções. Olha só, quase meia hora de vídeo explicando como é a nossa ferramenta por dentro, ok? Para que você tenha essa noção exata de todos os dados que envolvem a precificação e o raio-x do seu negócio. Aqui nós podemos ocultar todas essas informações ou exibir apenas custos, apenas lucro ou apenas os planos. E é bacana você ter essas duas formas de parâmetro para você ver quão distante estão os seus preços atuais, praticados atualmente no seu negócio, do que é sugerido a partir de uma análise técnica, de uma análise mais profissional, com método. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que tenha agregado valor, que tenha realmente sido algo válido. E se você gostou, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal também. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui no vídeo. Se você quer ter acesso a essa planilha, é só clicar no link que eu vou deixar disponível na descrição, tá? Para você ter acesso a essa planilha e utilizar. E eu espero mais uma vez ter colaborado com a gestão do seu estúdio de Pilates para que você tenha cada vez mais alta performance.